você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos lá? Sei. Aprende é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Problemas são difíceis, não se acabam. Mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Quebrou o galho. Deu para hoje, né? É o que tinha, né? Era o que tinha para hoje, né? Vai. Pois é, filha. Era o que tinha para hoje, era nós e fomos nós. Amamos. Muito bom. Quem vai fazer a prece? Geralmente é quem pergunta, né? Então, vamos lá. Levando os nossos pensamentos, nossos corações. Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro na noite de hoje. Em nome de todo a espiritualidade trabalhadora da nossa casa, do nosso Divino Espírito Santo, nos encontramos aqui reunidos para mais um estudo da nossa doutrina, para que possamos, Senhor, a cada dia melhorarmos um pouquinho mais, trabalhando na nossa seara, na seara do Mestre Jesus Cristo. Que cada um de nós seja abençoado por todo o seu amor, com todo o seu carinho. Que todos sejam alcançados com as suas bênçãos, Senhor. Todos que encontram-se em sofrimento por essa doença, pelo Covid, todos os irmãos que estão internados, pelo Thales Coutinho, que ele também seja amparado, assim como todos que encontram-se lá internados. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, dando continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, a gente está aí no capítulo 10, né? Questão 565. Então, vamos lá. É uma questão interessante, né? Que essas questões que a gente vai estudar hoje diz respeito à questão da arte, né? No mundo espiritual, né? Da influência dos espíritos, né? Do interesse dos espíritos. Essas são, na verdade, as atividades que os espíritos desempenham, né? Principalmente na erraticidade, e a influência também que eles têm em nossa vida, né? E aí com foco muito na questão da arte. Então, eu preparei aqui alguma coisinha aqui para a gente. Vou colocar aqui questão 565. Das ocupações e missão dos espíritos, né, que é o capítulo 10. Então, a 565, existe um questionamento de Kardec, né? Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam?
Aí os espíritos respondem, né? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, a gente vai ver, através do comentário aqui de Miramês, que depende muito da elevação, né, dos espíritos. Quanto mais elevado é o espírito, mais digamos assim, uma arte de maior qualidade, de maior, mais sublime, né, são trazidas por esses espíritos que, na verdade, eles inspiram a gente, né? Então, toda a arte é realmente elevada, toda a obra é elevada. Inclusive, a gente já leu isso, né, em alguns livros espíritos, né? Muitas das vezes, os espíritos, o artista, quando ele está encarnado, né, durante o sono, né, em sonho, em desdobramento, ele vislumbra quadros, né, ele vislumbra músicas, né, em lugares que ele visita, enquanto, né, em sonho, né? Recebe a inspiração. E aí eles se inspiram, né? Eles com essa inspiração, eles pintam, eles fazem esculturas, fazem músicas, peças de teatro, enfim, dão vazão a toda a inspiração artística superior. Então, a gente vai ler um comentário aqui de Miramês sobre essa questão. Os espíritos elevados atentam para o trabalho honesto. A arte é um dom que a alma desenvolve, já existente no seu celeiro de vida. O pintor, o escritor, o escultor, enfim, em todos os trabalhos empreendidos pelo homem que tem o traço do progresso, os espíritos puros os assistem, dando melhor brilho a esse exercício, para mostrar cada vez mais a beleza daquilo que pode fazer o homem. O artista, em geral, pode ser um médium. No entanto, é de sua alçada escolher qual o tipo de assistência que lhe convém atrair. Jesus, o mestre dos mestres, na sua arte divina, veio nos mostrar como podemos atrair os espíritos angélicos para nos coadjuvar os trabalhos por nós empreendidos, modificando nossos sentimentos, limpando nossa mente das mazelas inferiores. Então, cabe, né, a nós buscar sintonia com os espíritos mais elevados, né, em todas as áreas da nossa vida, em todos os trabalhos. E na arte não é diferente. Então, quanto mais a gente nos coloca, né, em contato, né, através do pensamento, através da nossa reforma íntima, da busca contínua da nossa evolução, mais a gente vai se conectar com esses espíritos de escola, né? Aí, continuando Miramês, tudo no mundo cresce, e a esse crescimento chamamos de progresso, de acordo com o despertamento das nossas qualidades. Tudo em torno de nós muda, acompanhando-nos e nos dando condições para novas elevações espirituais. Nada fica parado no tempo, nem no espaço. Se tudo se move para evoluir, estacionar é querer mudar as leis de Deus, que se move sempre. Somente Deus, pelo que sabemos, não evolui, por ser a perfeição absoluta, não precisando da força do progresso. Ele é o Criador de tudo, porém, depois dele, todos os seus filhos que o cercam em todos os departamentos do universo anseiam por subir mais, dilatar seus conhecimentos de dimensão para dimensão. Ou seja, né, cabe a nós, espíritos ainda em processo evolutivo, né, buscar esse crescimento, né, das nossas qualidades. A gente sabe que a gente chegar a espírito puro, né, tanto o nosso lado moral quanto o lado intelectual, eles têm que caminhar juntos. Então, a gente vai evoluindo intelectualmente, que eu acho até o mais fácil, esse crescimento intelectual, né? E as artes estão também inseridas nesse contexto aí, né? Cada encarnação nossa é uma experiência que a gente passa aqui, é um aprendizado. E agora, o mais difícil, né, para a gente ainda é o crescimento moral, né?
a gente deixar aí de lado aí as nossas mazelas, nossos pecados prediletos, principalmente o orgulho e o egoísmo, né, que está enraizado na nossa alma. E para fechar aqui esse item, né, Miramês coloca o seguinte: para acompanhar o Cristo como um dos seus seguidores, não se pode estar preso aos bens materiais, devendo-se ser livre. Entretanto, a renúncia não está somente nos bens materiais. Ela alavanca a área moral, com todas as outras situações que existem, em se contrapondo à vida reta das criaturas humanas. José Barnabé, levita, era natural de Chipre, onde ele devia dar exemplo da mais alta honestidade com Cristo e o desprendimento daquilo que os cipriotas valorizavam, os bens materiais, quer dizer, um povo materialista, né? Aí vem a pergunta, né? Qual a renúncia que já fizeste em favor da sua solidificação na doutrina do Cristo de Deus? E como espírita que deve ser, já motivastes renúncias no silêncio da tua vida, mostrando sem palavras que confias na força soberana e na sua justiça? Os espíritos superiores se interessam por todos os movimentos onde brilham a honestidade, o amor e a perfeição. Se te esforças no autoaperfeiçoamento, mãos invisíveis estão ao seu lado, ajudando-te a carregar tua cruz e te instruindo acerca da vida que continua. A renúncia cristã é uma arte que atrai para o coração a luz do amor. Olha que bonito, né? Essa mensagem de Miramês. Renúncia cristã. Então, meus irmãos, alguém quer comentar alguma coisa, né, sobre esse primeiro item aí, da 565, né? Renúncia cristã significa o quê? Renunciar à fé que a gente processa em favor de uma outra situação material ou até íntima mesmo? Não, essa renúncia, ela diz respeito, Valquíria, a gente renunciar a alguma coisa em favor dos outros, né? É a gente renunciar de nós mesmos, é a gente abrir mão dos nossos interesses para ajudar alguém, por exemplo, né? Com aquele livro da Renúncia, né, que a gente vê quanto aquela Alcione, né, ela renunciou em favor daquelas almas que estavam ali ao redor dela, né? Então, é esse tipo de renúncia que mais agrada a Deus, né? É quando a gente consegue se libertar do nosso egoísmo, né? É renunciar em favor do outro. Ok? Ok. Vamos lá. Então, continuando aqui, a 566, deixa eu puxar aqui outra observaçãozinha aqui. Vamos lá, 566. Então, vamos lá. Bênçãos e maldições. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida, né? Ou seja, né, o Kardec aqui está questionando a afinidade, né, aquele espírito, né, ele desenvolveu aqui uma aptidão, né, como pintor, como arquiteto, alguma coisa nessa área artística aí, né? Ele continua, né, com essa predileção, com essa aptidão. Aí vem a resposta dos espíritos, né? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcione de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade.
foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como compreenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalho de colegiais? Por isso eu disse: atento no que demonstre progresso. Então, a gente percebe, né, o quanto a gente está atrasado ainda, né? Você vê que a nossa arte aqui, aquilo que é mais sublime aqui, né, perante os espíritos puros, os espíritos, né, mais evoluídos aí, é trabalho de escola de criança, né? Ou seja, eles olham aquilo dali, né, como uma coisa ainda bem ainda rudimentar, né? Aquilo que a gente acha que é uma grande, né, coisa, uma grande arte, uma grande obra, né? Ainda é uma coisa muito ainda rudimentar. E depende também do objetivo, né? O objetivo tem que ser um objetivo do bem, alguma coisa que possa, né, trazer o bem para alguém, né? Auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, essa arte tem que ter esse objetivo também. Vamos ver aqui a questão... Oi? Só uma coisinha. Você falou do rudimentar, eu estava lembrando do teto da Capela Sistina. Gente, aquilo é de uma beleza, pelo menos para mim, um ser ainda muito atrasadinho, né? Mas eu acho sensacional. E não sei se nesse ponto, que eu acho que dentro do espiritismo, eu acho que toda a beleza, depois que a gente até conversou, a Cláudia falou da beleza que os espíritos veem, né? Inclusive falando com relação ao livro do André Luiz, né? Aos livros do André Luiz, que a princípio parece que é muito pomposo e tudo, mas fala muito da beleza. Eu acho que a beleza e a arte, elas já levam a Deus, que é uma coisa que você já está, dependendo, né? Que é uma coisa que te enleva. Tem determinadas artes, determinadas músicas, que você se sente assim, quase em estado de êxtase, né? Para quem entra em êxtase mesmo. Então, eu acredito que que seja uma coisa importante, independente eu acho que já faz um bem, só por ser uma arte de primeira qualidade. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. É verdade, Valéria, você tem razão, né? Michelangelo, quando teve aquela visão, né? A gente esteve visitando lá, é realmente um negócio deslumbrante, né? Você vê não só a Capela Sistina, né? Mas como todo o Museu do Vaticano, aqueles corredores imensos, né? Você vê aquelas obras, aqueles quadros, né, maravilhosos, né? Então, tudo isso, como eu tinha comentado, né? Aquela questão da inspiração, né? Que muitos desses artistas, né? Eles são inspirados, né? A ver aquelas cenas, né? Principalmente aquele lance, né? Do dedo de Deus e do homem, né? Em contato, né? Da união do homem com Deus. É muito inspirador, né? Então, ele vislumbrou aquilo ali em algum momento, né? E aí retratou aquilo depois. E a gente percebe também que os artistas de alma, né? Que tem um artista que ele tem aptidão, mas ele é um meio de vida, é um comércio, é a vida dele, é profissional, né? Então, sem menosprezar ninguém, claro que nem isso eu tenho, não vou falar o que é dos outros, né? Mas existe o artista que ele se deslumbra dentro da alma, não faz nem muita questão de retorno financeiro, né? Ele vive normalmente numa situação bem assim, bem de pobreza material, né? De carência de muita coisa, mas completamente ausente da situação material, vibrando para aquela arte que ele existe. E, normalmente, o artista de teatro, pintor, esses, né, escultores, eles não são aquelas pessoas assim, muito
voltada para grandes casas, para lindos carros, para vestimenta muito chique. Eles são as pessoas mais simples, que quando a pessoa olha, nós que vivemos da maneira mais grosseira ainda da matéria, quando a gente olha, fala, mas aquele ali é o cantor, aquele é o músico, aquele é o maestro, aquele é o artista, é o escultor, porque na nossa visão, né, a gente esperava que visse uma pessoa, né, muito deslumbrante, mas aquilo está dentro dele, aquele sentimento. Está dentro da alma. É isso que existe, eu penso, né, no mundo espiritual, ainda mais aguçado ainda, né? Então, aqui no parágrafo aqui embaixo, a gente coloca isso, que os espíritos elevados, que sente, que sabe que estão, essa arte da Terra ainda está muito aquém do que eles veem no mundo espiritual, mas, mesmo assim, eles admiram. Eles têm admiração pela pintura, essa pintura excelente, que nós ficamos de boca aberta, eles têm uma reação normal, mas em admiração também. Valorizam e admiram aquele trabalho. E também coloca aqui nessa parte maior, que você leu aí, não sei se eu não entendi, que a gente vê no mundo, vê na Terra, a gente não, né? Os artistas, né? Os grandes artistas, já viveu várias aptidões em mundos diferentes. Então, às vezes, ele chega e não desenvolve aquilo que ele, se foi um arquiteto, se for um pintor, se for um escultor, mas já foi também em outras vidas, assim, um bom pedreiro, um bom carpinteiro, entendeu? Então, todas essas artes ele desenvolve na encarnação atual, na encarnação que ele se encontra, sendo que não é sempre a última encarnação, pode ser de outras encarnações que ele já viveu, e vem aprimorando e desenvolvendo até, né, se estabilizar e se mostrar para nós, na última, na penúltima, não sei. Nós que não tivemos nenhuma, não mostramos nada ainda. Na verdade, Valquíria, a gente, né, que está nessa caminhada, todos nós, né, a gente vai passar por todas essas experiências, né? Para a gente chegar ao nosso grau máximo de evolução, a gente vai ter que conhecer todas as artes, todas as experiências. Então, em algum momento, se a gente não passou ainda, né? Eu não tenho talento, eu não tenho um bom ouvido, eu não tenho... Mas, na verdade, pode ser que nessa vida, né, esse tipo de percepção de talento esteja, digamos assim, esquecido, né, entre aspas, para poder focar em outras coisas que a gente precisa ainda aprender, entendeu? Com certeza, no momento. Não é o foco da nossa... Quando você começou a falar aí, eu lembrei um pouco do meu filho Antônio, né? Que eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, cada um de uma maneira, são todos muito simples. Né? Mas o Antônio, né, que tem essa veia artística, né, essa facilidade com instrumentos, né, com toda essa parte, ele dos 4 é o mais simples, é o que menos valoriza a parte material. Lapidação interna, né? De dentro. É interessante isso que você falou aí. A tendência da pessoa e o interesse que a pessoa tem em transmitir aquilo só no sentimento. Não, essas pessoas são desprendidas assim, de ter um bom emprego. Às vezes a gente até fala, né, eu tenho um filho que é assim, meu Deus, esse filho não arranja um bom emprego, só fazendo coisa para ganhar pouco. Mas porque faz com aquele prazer, com aquela coisa, quando olha a obra pronta, pouco importa o valor, vai ser... na nossa cabeça deveria ser muito mais, ou deveria cobrar muito mais, entendeu? Mas a pessoa fica feliz, dorme contente e o bolso vazio, sabe como? Normalmente a pessoa que já tem uma elevação assim interna, que é na alma, que eu acho que a nossa perfeição, ela tem que chegar na nossa alma, né? Todo belo que a gente vê, todo bem que a gente faz, né? Todo o amor que a gente sente, ela vai ter que vir lá, chegar lá na nossa alma, na nossa entranha, nem sei em que ponto na nossa vida, né? Na nossa consciência. Aí você realmente, em determinadas situações, você desliga. E até agora mesmo, a gente também não vamos assim botar a nossa meio tão assim, né? Então, a gente é muito pequeno ainda em relação à sensibilidade que precisamos. Estamos caminhando. Então, tem muita coisa que a gente também já se desprende um pouco, não é assim tão como a gente até já foi, né? Até nessa encarnação mesmo. A gente já melhorou um pouco nesse ponto, já está uma lapidaçãozinha muito pouquinha, mas tem determinadas situações que não nos encantam tanto,
quanto já nos encantou, ou encanta ainda alguns de nossos irmãos. Então, pouco ou não, mas nós estamos muito lentamente, nós estamos caminhando para isso, que é a perfeição divina, que é para chegar à perfeição divina, presta atenção à palavra, né? Perfeição divina, que é o que está dentro de nós, olha, bota bilhões e trilhões de anos isso aí, né? Não é brincadeira. Deixa eu colocar um pouquinho agora o que Miramês comentou desse item aí, que tem a ver com o que você falou aí. Os dons ou talentos inerentes à alma, com o perpassar do tempo, vão despertando e crescendo para a vida. Enquanto é preciso, o espírito dedica-se, por vezes, em muitas reencarnações, a uma arte, se tem tendência para essa arte. Entretanto, quando ele não mais precisa de estudá-la, passará para outra. Pode dar-se que o seu interesse mude de repente para outra, ou deverá buscar novas fontes de saber. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessários para a vida de cada criatura. Se todos somos iguais, todos temos esses dons guardados no fundo da consciência, que se refletem na mente quando necessário, para que possamos nos evidenciar em busca da perfeição. Deus não ama mais um filho do que a outro. Seu amor é universal. Ele é o sol da vida, que não escolhe e não tem predileção para nada, fornecendo para todas a mesma intensidade do seu amor. Agora, né? É aquela história, né? Que é aquele ditado, né? O sol nasce para todos, né? Mas a sombra, né? É só para alguns, é para aqueles que buscam, né? Que através do mérito, através do trabalho, do esforço, né? Um lugar realmente melhor na vida futura, né? Um aprendizado mais rápido, né? Uma subida menos dolorosa na nossa condição evolutiva. Então, né? A gente é igual, todos fomos criados simples e ignorantes. Mas aí uns já conseguiram subir e chegar, né, a espírito puro, e a gente está aqui ainda, né, engateando, né? Miramês coloca ainda o seguinte, ó: as grandes almas na Terra são fáceis de serem reconhecidas como tal. Em tudo que fazem se encontra incluída a humanidade. Seus pensamentos são mais puros em relação ao bem comum, né, dessas grandes almas, né? E tem sempre em sua oficina mental se desenvolvendo o amor. Programam e sempre incluem na sua dinâmica de vida a renúncia. A questão da renúncia de novo aí, ó. Como exemplo para que outras façam o mesmo, mas nunca agridem nem violentam suas irmãs para agirem como elas. As lições levadas devem ser irradiadas em silêncio, deixando as decisões para quem deve realizar como suas. Ou seja, né, essas grandes almas, elas influenciam as pessoas pelo exemplo. Não é pelo discurso, não é pela palavra, não é pelo convencimento. Né? A pessoa faz aquela ação ali e a pessoa vai ver, nossa, como fulano, né, está ajudando, está fazendo, não sei se ele consegue fazer, eu posso também me engajar nessa obra, né, fazer também. Então, é aquilo que a gente ouve também falar, né, até nos meios aí das empresas, né, que as palavras movem, né, mas os exemplos arrastam, né? Então, o exemplo, ele é muito mais didático do que a palavra. Com certeza. E para fechar aqui, ó, Miramês ainda coloca: para entender melhor o crescimento dos espíritos, vejamos em outros mundos mais adiantados do que a Terra. O que pensas ser uma sublimidade no mundo pode ser um vazio programa em mundos elevados. A evolução é relativa em todos os âmbitos da vida. Podes comparar os teus afazeres, os teus divertimentos, como sendo os das crianças em mundos elevados. Na verdade, em se comparando com o que deve ser daqui a muitos anos. A Terra deve passar pela lei do progresso, a ser um mundo melhor, subir na escala dos mundos venturosos. E, para tanto, devemos agradecer ao Cristo Jesus, que, como diretor do planeta, despejou seu amor e sabedoria na humanidade toda, mesmo que essa não tenha correspondido à sua renúncia.
Ele não mudou de opinião e o seu amor cobre todas as dificuldades. Ele continua amando e servindo a todos com o mesmo interesse. Aí é Jesus Cristo, né? Nosso mestre e maior exemplo aí. Com certeza. Então, meus irmãos, alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente passa... Alexandre, só um comentáriozinho besta. lá. Esses espíritos pisam na gente, hein? Nós somos infantis. Nossa Senhora, que tristeza! Eu não sei comentário isso. Eles não contam direito como é que são esses mundos elevados. Ficam comparando. A gente não conta direito. Eu quero saber essa história direitinho. Pois é, né, Valéria? É para a gente deixar nosso orgulho de lado, né? A gente acha que é alguma coisa, vaidade, né? Às vezes a gente consegue, né? Às vezes, né? Ah, não, consegui me formar, eu consegui fazer um pós, um doutorado, não sei o quê. Mas eu sou tal, né? Como isso ser uma coisa muito... É o cara. Rapaz, mas o conhecimento daquela pessoa ali é um nada, ele é um cisco, né? Do conhecimento universal, entendeu? Então, a gente tem que realmente calçar as sandálias da humildade, né? Baixar a bola, né? Baixar nossa bola, né? Tem gente que é tão metidinho por causa de uma coisinha de nada, né? Exatamente. Bom, vamos adiante então, gente. 567. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações, em nossos prazeres? Kardec perguntando, né? Aí os espíritos respondem. Os espíritos vulgares, como dizem, sim. Esses vos rodeiam constantemente e, por vezes, tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Aí vem uma explicação aqui. Os espíritos se ocupam das coisas desse mundo segundo o grau de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem de faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas desse mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Então, a gente percebe que essa questão aí de se intrometer nas nossas ocupações, nossos prazeres, tem a ver com a condição espiritual, né, da grande maioria dos espíritos desencarnados também, né, que ainda são espíritos também inferiores, não é só pelo simples fato de desencarnar que a pessoa evolui, né, ela até aprende também na erraticidade, mas ela permanece ali basicamente naquele mesmo nível ali e apegada àquilo que era apegado na Terra, né? Então, quando desencarna, o que vai acontecer? Ele vai buscar uma sintonia, né, com quem gosta das mesmas coisas que ele gostava. Aí fica ali aquela relação ali de sintonia entre eles, né? Aí fica, como diz aqui, intrometendo, né, tentando, né, influenciar aquelas pessoas, né? Então, agora, o espírito que é mais elevado, não. Ele não tem esse tipo de preocupação, né, com as coisas do nosso dia a dia aqui, porque eles têm outras ocupações, têm missões, têm atribuições que têm a ver com aquilo que falou aqui, com a utilidade, né, com aquilo que seja bom, né? Tem uma missão, tem uma tarefa de ajudar as pessoas que estão encarnadas, né, e não ficar se ocupando com coisas materiais. Mais ou menos isso, pessoal? Conceição está quietinha aí. Quer comentar, Conceição? Tá tranquilo. Tranquilo aqui. Tá bom, tá bom. Pessoal, fica à vontade aí. Quem ainda não comentou nada aí, ó. Tem Luiz, tem Elcio, tem Ivone, só tem um bocado de gente, né? Pode ficar à vontade aí, né? Lúcia,
Rosemary, Mônica. Aqui, quanto mais participação, é melhor. Aqui é estudo, né, Elcio? A Elcio apareceu aí, ó. Fala aí, Elcio. Deixa eu ouvir um pouquinho da sua voz aí. Não, eu estava ajeitando os negócios, por isso que eu desliguei um pouquinho aqui ó, a imagem. Né? Mas assim, Alexandre, a gente... É que a gente fala, em matéria... Uma coisa, só um assunto, eu estava estudando um pouquinho de história, por um motivo particular que eu estava vendo aí. A gente vê que a doutrina espírita, né, ela surge como uma coisa racional, né, no século XIX, porque quem estudar o período da história naquele século XIX, você vai ver que a razão ela é uma coisa assim, é uma coisa que é preponderante. Depois o ser humano ele se afasta um pouco disso da razão, por motivos óbvios, né? Basta lembrar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em que a razão foi extremamente usada, né? Ou seja, se você tem um defeito no corpo, ou seja, seu corpo não serve mais, você deve ser morto, descartado. Então, percebeu-se o quê? Que a razão, ela não é totalmente, né? Totalmente uma deusa, né? Que você possa confiar. Ela é falha também. E aí que entra a doutrina espírita, né? Ela, apesar de ter surgido numa época racional, ela também surge como aquele que se diz, como é que é? O tal do Consolador prometido, né? Então, ela tem essas duas vertentes. Ela é racional, mas ao mesmo tempo ela é como é que é? Amorosa, misericordiosa. Ela compreende o outro lado do ser humano, né? Eu achei tão interessante assim essa parte da doutrina, porque ela usa a razão, né, para você descobrir as coisas. Ela é contra a coisa mística, contra tudo isso aí, mas ao mesmo tempo também ela é uma doutrina que ela consola, né, que ela pega as pessoas, que ela traz as pessoas para como fosse uma mãe, né, vamos falar assim. É isso que eu achei interessante, que para nós aqui nesse momento, que a razão durante muito tempo, eu estou falando isso porque a gente vive um debate até hoje em dia da ciência, né? Aí eu já escutei muitas pessoas falar assim, não, eu só falo em ciência, e cadê Deus, né? Algumas pessoas mais religiosas falam isso. Não, é isso que a doutrina espírita ela quer mostrar, que Deus, ele faz parte da ciência, né? É isso que as pessoas não entendem. Não existe diferença entre religião e ciência. É tudo a lei de Deus. Só que você não pode usar só a razão, né? Você tem que usar também o coração. Até porque a nossa ciência ainda tem muito que evoluir, né? Então, as leis divinas, leis naturais, que são universais, tem muita coisa ainda que o homem ainda não compreende, né? Então, infelizmente, a gente tem ainda pessoas que são totalmente materialistas, né? Que só acreditam naquilo que a ciência comprova 100%, né? É o que você falou aí com relação à razão. Então, o espiritismo, que é baseado num tripé, né? Primeira coisa, né? É ciência, religião e filosofia. Então, ela tem toda essa abrangência aí, né? Que abrange todas as áreas aí do conhecimento humano, né? Baseado nesse tripé. Então, e nos traz explicação para tudo, né? Ou para quase tudo, né? Tem muita coisa ainda que também não nos foi revelada ainda, porque a gente só tem essas revelações, esse entendimento na medida da nossa evolução intelectual, inclusive, né? Para poder compreender essas coisas, né? Então, vamos devagar, né? Eu acho que o mais importante para a gente agora, né? Já que digamos que a nossa asa intelectual já está muito mais forte do que a nossa asa moral, é fortalecer essa asa moral, né? Da gente reformar o nosso proceder, né? Principalmente em relação aos outros. Então, acho que esse que é o caminho aí. E aí eu penso que a arte ela vem para materializar essa parte do sentimento, né? Que a gente precisa, né?
Então, quando você tem na música, quando a gente se reúne mesmo, né? Olha que antes da gente começar o estudo, né? A gente cantou. Então, nos hospitais, quando tem aquele palhaço da alegria que leva o teatro para poder as pessoas se recuperarem, né? Terem ânimo. Então, a arte, ela tem esse poder, né? Qualquer um pintor, né? Ele leva alegria para uma casa, ele leva o belo, né? Enfim, o teatro, todas as formas de manifestações artísticas, elas trazem, tiram da gente, do nosso interior, esse sentimento bom, né? Belo. Isso Toca, né? acho. Toca na gente esse sentimento. Toca, exatamente, Valquíria, toca, assim, né? Sensibiliza, traz o lado. Por mais que seja ignorante, assim, entre aspas, né, de conhecimento, ao ouvir uma música, ao ver uma tela, tem uma sensibilidade, para ela não passa indiferente, dificilmente, né? Não passa indiferente. Toca de alguma maneira, até para uma pessoa bonita, até para uma pessoa, uma criança, em qualquer situação que encanta, porque um de nós é tocado e aprecia de uma forma mais íntima, mais interior, né? Lapida a gente mais na nossa consciência. Eu acho que pode demorar, mas a gente vai chegar lá, né? Não sei quantos milhões de anos, mas vai. Exatamente. Bom, pessoal, vamos adiante, então. 568. Os espíritos, né? Pergunta Kardec, né? Os espíritos têm missões a cumprir? Cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados? Aí a espiritualidade responde, né? Pode cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, o que a gente deduz disso daqui? Que essa missão, né? A gente vê que tem espíritos, né? Que encarnam, que não precisam mais encarnar na Terra, mas que vêm aqui por missão. Missão de ajudar a família, né, os entes, né, que estão próximos a também evoluir junto com ele, a família espiritual dele. Tem espíritos que vêm com missões para a humanidade inteira, né, de trazer desenvolvimento. Inclusive, né, a gente tem notícias que espíritos de grande, né, desenvolvimento moral e intelectual encarnaram, né? Na verdade, estão encarnando desde o começo do século XX, né? E para acelerar esse processo, né, de transição planetária, e muito mais agora, né, do ano 2000 para cá. Então, a gente vai ter muita coisa aí que vai acontecer. A gente vê também, né, por outro lado, né, espíritos que estão tendo as últimas oportunidades também encarnatórias, né, espíritos que são muito inferiores, muito, né, assim, inferiores moralmente, né, apesar de ter um desenvolvimento intelectual grande, eles estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar aqui na Terra, nessa condição de mundo de provas e expiações. E aí, se não aproveitar essa oportunidade, né, vai acontecer aquilo que já aconteceu, eles vão ser exilados para outros mundos, né, porque eles não estão acompanhando o desenvolvimento do planeta. Então, então assim, cada espírito tem a sua missão, né? E essa missão, ela pode ser aqui na Terra, né, durante uma encarnação, né, aquele planejamento encarnatório, como pode ser também uma missão na erraticidade, né? A gente vê aí nas obras de André Luiz aqueles grandes missionários que estão naquelas regiões de socorro, né, aos espíritos. Às vezes até já poderiam, né, estar em mundos mais avançados que ficam naquelas colônias próximas ao umbral, naquela atmosfera densa, né, de sofrimento, como o quê? Como missão, né? Alguém quer comentar, pessoal? Fica à vontade aí. Então, acho que essa parte aí da missão, né? A gente sabe, né, que acho que não tem muita dúvida, né, que tanto a gente pode ter missão encarnado quanto desencarnado. Acho que isso aí é bem tranquilo, né? Bom, então, 569. Em que consistem, aí vem perguntando sobre as missões, né?
em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes. Aí já Kardec querendo saber o tipo de missão do espírito errante. Aí vem a espiritualidade comentando, respondendo, né? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Ademais, existem algumas que nem mesmo podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus mistérios. Aquilo que eu estava comentando, né? Tem coisas que ainda não é nos permitido conhecer, porque a gente não tem o entendimento para entender, né? Por isso que as revelações, né, no mundo, elas são de acordo com a nosso poder de absorção, né? Na época veio Moisés, depois vem Jesus Cristo, depois ele enviou o Consolador, que é o Espiritismo, né? Que abriu o véu aí de tantas coisas que a gente, né, conhecia, que a gente acreditava, né? Que a gente viu que não é bem assim, que Deus é um Deus misericordioso, não é um Deus punitivo, né? Essa questão de céu e inferno, das penas eternas, quanta luz e quanto consolo, principalmente, o advento do Espiritismo veio nos trazer, né? Que a vida continua, que a gente não vai ficar eternamente afastado das pessoas que a gente ama, né? Aquela questão, né? De repente um filho seu, né? Naquela condição, né? De dualidade de céu e inferno, né? Você teve uma vida boa, teve uma conduta boa durante, aí você vai para o céu, aí o outro filho seu que por acaso se desviou naquela vida vai para o inferno e acabou, né? Você nunca mais vai ver um nem outro, né? Que justiça é essa, né? Então o Espiritismo traz que, na verdade, a gente tem vidas sucessivas para a gente ter sempre novas oportunidades, né? Da gente melhorar, da gente ascender na nossa condição evolutiva. E na obra de André Luiz, a gente vê, né, quando fala aí que missão teria, né, na espiritualidade, a gente vê tantos missionários lá, né, trabalhando. Bezerra de Menezes, que não foi ainda para outro patamar, porque está aqui cuidando de todos nós, e vários outros, né? Então, as missões são tantas, os trabalhos são tantos, a gente acho que não teria realmente como mensurar isso, né? Numerar essas né? De trabalho de cura, né? De doenças que levamos para lá para ser curada no mundo espiritual, porque aqui talvez não tem, né? Não tem, é uma medicina grosseira. Existem muitos médicos trabalhadores no mundo, nos hospitais, nas regiões espirituais, que poderiam estar acima, né? Que são várias regiões de trabalho, poderiam estar em outro patamar. Prefere ficar no meio, né? Do trabalho, no meio das regiões, para que possa dar atenção a nós mais necessitados, né? E na cirurgia, como é que se diz, no manejo dos aparelhos que se usa, que é levado às casas espíritas para os tratamentos, né? Dentro da possibilidade de cada casa, né? E do atendimento que cada casa possa oferecer. Eles ficam para essa situação, poderiam estar fazendo cirurgia até só de vibração, né? Em outros planos, nós não sabemos como que acontece. Prefere ficar no meio termo para que possa chegar até nós, né? E quando não consegue mais, então, aí sim, aí a cirurgia é matéria, é física. Quando o perispírito não consegue, está tão machucado que a matéria foi tão atingida, né? Chega um ponto que aí, bom, vamos entregar esse cara para os médicos da Terra, dar o jeito, que está muito quebrado, está muito escangalhado. Aí é a cura material, né? Que não é a verdadeira, né? A cura material, a gente cura só a causa, mas, né? A consequência, mas a causa a gente só cura no mundo espiritual. Então, você vai à médica, se trata, faz tudo, se opera, e às vezes você não fica bom. Às vezes não sempre, porque senão ninguém ia desencarnar, né? Se todo mundo ficasse bom, seria o mundo eterno, seria aqui, né? Por quê? Porque essa cura não é a definitiva, né? A definitiva realmente é do perispírito, é do espírito, não é da matéria, né? E esses cientistas, que vocês colocaram aí, eles teriam condição de estar imundos pela condição moral deles, de estar imundos superiores, mas prefere nos ajudar, como Bezerra de Menezes, que você falou, e outros mais, né? A irmã Sheila mesmo, né?
Eu lembrei também que Lúcia sempre comenta com a gente, Valquíria, da Falange de Maria, né? De socorro aos Então, suicídios. poderia estar, né? Bem lá, né? Bem bom, né? No mundo mais, chegar lá só um toquezinho, estava curado quando o espírito conseguisse chegar lá, né? Mas eles preferem ficar, como você falou aí, no mundo inferior para se dedicar ao trabalho, né? Até, inclusive, a terra mesmo, né? Dando, como é que se diz? Ajudando a terra mesmo a melhorar, né? É isso que acontece. É a missão, são as missões, né? E essa condição que você comentou aí com relação às doenças que a gente tem, né? Essas doenças são fruto do nosso desequilíbrio, né? Ainda desequilíbrio, inferioridade mesmo, né? Moral, né? Aqui da nossa condição de encarnados aqui na Terra. Isso nos leva até a ter uma encarnação curta. Então, nos mundos mais evoluídos, quando a gente, né, passar aí de mundo da regeneração para mundo ditoso, até o nosso tempo de permanência aqui ele vai aumentar muito. A gente vai viver tranquilamente 100, 120 anos em uma condição física melhor, porque a gente vai estar mais equilibrado, né, mentalmente, né, isso vai refletir no nosso perispírito. O perispírito já está mais perfeito, mas está melhor. O nosso perispírito está em condições melhores de suportar as provas que a matéria vai nos cobrar, né? Vai ter um perispírito mais fortalecido. Alexandre, Oi. Alexandre, você falou no meu nome aí, vou falar. Às terças-feiras, de madrugada, lá para 1h da manhã, estou falando em relação ao nosso planeta Terra, vai uma falange, lembra daquela a rainha Isabel, acho que é Isabel, ela foi distribuir alguma coisa e transformou-se, quando o rei veio, ela transformou em rosas, o que ela está levando para levar para as pessoas sofredoras lá do castelo, não sei se vocês conhecem essa história. Então, ela, no mundo, no nosso lar, ela é no nosso lar, e tem a direção que é Blandina, uma pessoa grande no nosso lar, sabe? Então, às terças-feiras de madrugada, ela, com a porção de umas pessoas lá, de espírito de alto grau lá, eles vão lá no Vale acho que é no Vale do Suicida, resgatar os irmãos. E os espíritos que vão junto com ela, eles vão como assim, uma fila indiana. Eles têm que pisar na pegada dela. Você vê o espírito de luz que ela é. Eles têm que pisar na pegada dela, que ela vai deixando, porque senão vai dar mal para eles, vão cair no coisa ali. E eles levam aquela rede para resgatar aqueles irmãozinhos. E eu não sei se você já viu o retrato de Maria que Chico fez. Alguém fez com a ajuda de Chico. São 15 sessões. É um retrato lindo de Maria. É um retrato... Ela vai também ao Vale... Conceição deve conhecer. Ela vai ao Vale do Suicida daquela forma também para ajudar os suicidas, no resgate dos suicidas. As falanges benditas de Maria, lá na Barra deve ter a bandeira da falange de Maria, porque lá trata dos suicidas. Então, enfincada lá na Barra deve ter a falange de Maria, porque eles vão lá, e aqui no Divino também. Deve ter a bandeira das falanges de Maria Santíssima. Eles vão recolher os nossos irmãos, esses abnegados, irmãozinhos. Sabe, criança? E você falou sobre a Capela Sistina lá foi Michelangelo que foi a encarnação de Aleijadinho, né? Aqui ele encarnou, foi Aleijadinho. Existe uma determinada pessoa que foi visitar
a Capela Sistina, ela estava assim, admirando, assim, e ela pensando, aonde estão esses espíritos que fizeram? Aí o que acontece? Aí passou um espírito rápido junto, perto dela, um dos que fez aquela Capela Sistina. E tem uma coisa no retrato da Capela Sistina, eu não sei se vocês já ouviram falar, os retratos que tem lá, aquela imagem dele, eu nunca vi naquelas imagens que tem lá, o Michelangelo, algumas pessoas que ele tinha assim, zangado, raiva, eles botaram o retrato daquelas pessoas na cara lá de cima. E os papas ficaram danados da vida, porque estava lá. Como eu li no livro de Mário a Inconfidência do Inconfidente, Aleijadinho, que fez aqueles profetas, eu fui lá e eu fui visitar essa igreja, nem coisa nada. Os profetas também é a cara das pessoas que participavam do Inconfidente, da Inconfidência Mineira, lá Tomás Antônio Gonzaga, mas não sei quem. Aí ele também modelou, de alguma forma, porque eles eram maçons, de alguma forma também tem uma simbologia lá dos maçons lá também. Pronto, criança, já falei, não vou falar mais não. Bom, pessoal, só para a gente fechar aqui, falta 5 minutos, tem só uma última observação aqui da questão 569, né? As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, seja como espíritos, seja como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de que se fizeram guias e protetores e dirigi-los, pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. Então, deu assim uma pinceladazinha, né? Alguns exemplos de todo mundo, tem trabalho para todo mundo, né? Que a gente pode ter, a gente vai ter também, né? Ninguém tem esse negócio de morrer para descansar. Pelo contrário, né? Você trabalha muito mais lá, muito mais horas do que aqui na Terra, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Fica à vontade aí, né? Temos ainda mais 3 minutos. Bom, meu comentário é gratidão pelo excelente estudo, pela participação de todos, que eu fico tão feliz de ver vocês. Então, é só isso. É isso. Pode terminar, Alexandre. Então tá, pessoal. Vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus, né, em agradecimento. Mas essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conectados entre a gente, mas principalmente aos espíritos amigos e protetores do nosso Divino Espírito Santo, possamos aproveitar esses conhecimentos para nos melhorar para melhorar nossas ações, nosso proceder para com o nosso próximo. Pedimos também que a espiritualidade amiga, né, que a falange do Dr. Bezerra, enfim, todos os trabalhadores da seara de Jesus possam, nesse momento de tanta dor, tanto sofrimento, socorrer aqueles que estão hospitalizados, os seus familiares também que estão em sofrimento, em angústia, né, em função dessa pandemia, para que possamos superar esse momento que a gente sabe que é necessário para a nossa condição, né, da melhor forma possível, né?
Então, que seja feita sempre a vontade de Deus em nossas vidas e no nosso planeta. E a gente agradece por tudo isso, por todas essas bênçãos. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. É Isso aí, Boa pessoal. noite, pessoal. Até sexta-feira. Boa noite, beijão para todos. Boa noite, gente. Fiquemos na paz do Senhor. Até mais aí, pessoal. Dona Emília, nós somos a nova dupla sertaneja. Valéria Emília. A Emília cantou. Ela sabe cantar bem, Valéria. Ela que cantava na barca. Ela disse que eu não sei cantar, ela cantava. Pois É o é. casal de dançarino que tem aqui nesse grupo. Tem um casal de dançarinos que vocês não imaginam como é que estão os dois. Luiz e Regina, a gente conhece. Tem dançarino, tem blogueira, tem cantor. Isso aqui são os artistas, né? São os artistas do divino aí, né? Eu queria ir para hoje. Isso aí, pessoal. Tá bom, Tchau. gente. Grande beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tão feliz entre os felizes.